Estamos de volta com o Painel Cidadão. Muito bem, agora efetivamente com o Painel Cidadão e como nós anunciamos na abertura do programa, para falarmos das eleições de 2012 e todos os imbróglios jurídicos, os fatos e atos que aconteceram neste período eleitoral. Começando pela filiação partidária. Hoje nós temos aí partidos de proa, partidos que vêm liderando a política no país há muitos anos. Temos PT, que é situação já há 3 mandatos na presidência da República. Temos o PSDB, que em São Paulo, é um partido muito forte para governador e para prefeito. Temos o PMDB, que é um partido histórico, que hoje é sustentação do governo federal. Temos outros partidos crescendo, PSB, enfim, nós temos uma pluralidade de partidos. Mas em questão aos filiados, a questão ainda está muito arcaica, está muito primitiva. Por quê? Se fala, os partidos têm que ter, aqueles que vão concorrer ao pleito, têm que 1 ano antes estar filiado a algum partido. E os partidos, pelo que a gente viu, os partidos não têm critério para filiar A ou B ou C. Não se trata aqui de crítica a ou B ou C, mas sim da qualidade que foi apresentada aos eleitores. A gente viu aí o candidato da vassoura, o candidato de Marte, o candidato do circo, enfim, inúmeras denominações. No nosso caso aqui, figurativa, mas a gente viu. E a gente viu gente sem grau de escolaridade, gente que talvez não saiba lá só escrever o seu nome. Aí eu pergunto, essa é a representatividade que o povo precisa para vereador, para prefeito, para deputado, para senador? Não é. Então, começa por aí a nossa crítica. Os partidos hoje teriam que ter mais um processo seletivo para formar os candidatos que concorrerão a alguma vaga, a algum cargo, algum mandato eletivo. Depois, as convenções. Tivemos problemas seríssimos aqui na região de Presidente Prudente, com eleitores, principalmente na cidade de Estrela do Norte, eleitores que vieram de outras cidades, mas que estavam inscritos na cidade de Estrela do Norte. Eles chegaram no local da votação, estavam lá, a etiquetinha, eles votaram e receberam a etiqueta. Então, aí está uma falha da justiça. Por quê? O cidadão se muda de Presidente Prudente para São Paulo, obviamente, ele teria que provar o domicílio dele antes, teria que ser criado uma época, um período para que ele provasse o domicílio eleitoral. Não é justo que ele esteja morando em São Paulo e venha votar em Presidente Prudente, como foi o caso de Estrela do Norte. Vieram gente de São Paulo, de Paranavaí, de Nova Esperança, quer dizer, são pessoas que não estarão na cidade. Então, a Justiça Eleitoral tem que ter um critério melhor para essa questão de prova de domicílio eleitoral, porque senão acaba se elegendo um candidato sem a maioria, porque foi eleito com a maioria dos votos de pessoas que não moram na cidade, de pessoas que não serão governadas por aquele eleito. Então, mais uma crítica nisso aí. Quantidade de candidatos. Hoje, Presidente Prudente tem 13 vagas para vereador. Então, cada partido poderia inscrever 19 candidatos. No caso de coligação, 26 candidatos. Muito bem. Aqui vai na questão da filiação também. Nós tivemos aí a situação de muitos candidatos que não apresentaram a mínima condição de concorrer a nada. Nós tivemos candidatos que só foram no horário eleitoral gratuito, quer seja no rádio, quer seja na televisão, só foram fazer chacotas. Alguns chamam de folclóricos, eu acho falta de respeito, porque quem está do outro lado são os eleitores. É como aqui no Painel Cidadão, eu estou falando para vocês, tá? Então eu tenho que levar uma boa informação. Os candidatos teriam que levar essa informação para o público também. E essa questão das coligações, nós vamos falar adiante, mas é uma questão que, como dizia Vicente Mateus, é uma faca de 2 legumes. Por quê? Se faz as coligações, porque
das coligações, do total das coligações, é que sairá o quociente eleitoral para a eleição de vereadores. Então, as coligações só têm interesse nisso. Em Presidente Prudente, nós tivemos 2 casos seríssimos. 2 candidatos com mais de 3 mil votos cada um e não foram eleitos, porque a coligação não conseguiu o quociente eleitoral. Aliás, o partido não conseguiu o quociente eleitoral, porque nem coligação havia, no caso, que é o PV, e os candidatos são a Bernadette Bosso Querubim e o vereador, hoje, Douglas Cato. Então, se pergunta, aonde está a verdade da democracia nisso? Porque fala, serão eleitos à vontade popular. A vontade popular, a Bernadette teve 3 mil e poucos votos e o Douglas Cato também. Então a vontade popular é que eles fossem eleitos. Enquanto nós tivemos vereadores aí com 1.000 e poucos votos que foram eleitos. E os 2 com 3 mil e pouco cada um não foram eleitos. Então acho que aqui está uma injustiça. Não é justo um candidato com menos voto ser eleito em detrimento daquele que teve, aliás, a Bernadette e o próprio Douglas Cato foram dos mais votados, 3º, 4º mais votados, em todo o pleito eleitoral. Então, eu acho que a Justiça também tem que rever isso aqui. Questão do nome do candidato é outra coisa. A Justiça permite que você registre lá o Tonho da padaria, o Mané do bode, enfim, esses apelidos. Ótimo, talvez essas pessoas sejam conhecidas por isso, mas, por exemplo, nós tivemos aí um vereador eleito em Presidente Prudente, com essa alcunha, Zé do Gato. Alguém teve a curiosidade de saber o nome dele? Ele sequer chama José, o nome dele é totalmente diferente. Me perdoem, mas eu não tenho aqui o nome dele de cabeça para dizer. Então, essas coisas também teriam que ser vistas, porque se é um processo democrático, se é um jogo limpo, se temos que eleger os melhores, serão os representantes do povo na Câmara Municipal das cidades, essas coisas do nome também têm que ser revistas pela Justiça. Daqui a pouquinho, no 3º bloco, nós voltamos falando mais das eleições. Voltamos em instantes com Painel Cidadão.